Vamos começar agora a resolução de exercícios de física com foco Enem a respeito de elevadores e plano inclinado. O primeiro exercício diz o seguinte: a queda de um elevador de um prédio no centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de fiscalização nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um professor de física resolveu explorar o tema em sala de aula e apresentou aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa igual a 70 kg, então já vamos anotar essas informações, né? Qual que é a massa da pessoa? 70 kg. Então já fui aqui e anotei. A massa dela de 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons, no interior de um elevador que desce a uma razão de 2 metros por segundo ao quadrado. O que é 2 metros por segundo ao quadrado? É o valor da aceleração. Então, eu já marco aqui que a aceleração do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado. E nesse local, nós temos uma gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, são essas as informações fornecidas pelo exercício. Aí o exercício fala, neste contexto, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pela balança em newtons será igual a quanto? Então, como que eu vou conseguir identificar qual que vai ser o valor dessa minha força indicada pela balança? Como que eu consigo fazer isso? Nós não temos que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Todo mundo concorda? Então, pela segunda lei de Newton, eu posso escrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quais são essas forças resultantes que eu tenho nesse caso? Quando eu penso numa pessoa lá dentro do elevador, imagina que eu tenho a pessoinha para cá e a pessoinha ela está lá dentro do elevador. Então, o elevador eu vou ilustrar aqui como se fosse uma caixona. Tudo bem? Essa pessoa possui massa? Sim. Se essa pessoa possui massa, qual que é a força que ela tem que aponta aqui para baixo? Todo mundo concorda comigo? Sim. Ela está apoiada em uma superfície? Sim. Se ela está apoiada sobre uma superfície, quem está aqui para cima? Normal. A minha força normal. Todo mundo concorda? Beleza, então. E aonde está sendo o meu sentido do movimento? Esse elevador ele está subindo ou ele está descendo? Descendo. O elevador ele está descendo. Então, o meu eixo de referência é o y para baixo positivo. Então, esse é o sistema de referência que eu estou utilizando. Então, vamos lá. Qual que é a força que é responsável por gerar esse movimento? Peso. Não é a própria força-peso? E quem que está se opondo a essa minha força-peso? A força normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Quando eu penso na situação onde a minha balança vai mostrar uma determinada medida, essa pessoa ela não está entrando dentro da balança. Essa pessoa ela não está voando para cima da balança. Então, significa que nesse caso o valor que vai ser mostrado na balança é a minha própria força normal. Então, eu vou substituir essas relações. Primeira coisa que a gente tem aqui é relacionada ao peso. Qual que vai ser o peso dessa pessoa? O peso não é massa vezes a gravidade? Sim. Então, massa vezes a gravidade menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a massa da pessoa? 70. Qual que é o valor da gravidade? 10. É normal que eu vou encontrar. Qual que é a massa da pessoa? 70. E qual que é a aceleração que o elevador está conseguindo imprimir ali? 2. 70 vezes 10, 700. Menos n igual 70 vezes 2, 140. Então, vou manter os 700 desse lado. 140 vem para cá negativo. E o menos n vem para cá n positivo. Quanto que dá 700 menos 140? 560. Então, eu encontro que a minha força normal ela vale 560 newtons. Que é o valor que será indicado ali pela minha balança dentro desse elevador. A alternativa correta, letrinha A. Então, o próximo exercício diz o seguinte: uma pessoa está dentro de um elevador em repouso sobre uma balança que acusa uma leitura igual a P. Se o elevador subir com uma aceleração igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, qual vai ser o valor indicado na leitura dessa balança, né? Então, o processo de resolução ele diz que quando a gente considera a força normal e a força-peso que nós temos envolvidos nesse sistema, basta a gente aplicar o princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? É a segunda lei de Newton.
A força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Nesse caso, nós temos novamente uma pessoinha dentro do elevador, como no exercício anterior. Então nós temos aqui a pessoinha e a pessoinha ela está aqui dentro de um elevador. No caso anterior, o elevador ele estava descendo. Agora o exercício fala que o elevador ele está subindo. Então tudo que tiver para cima vai ser meu y positivo e o que tiver para baixo vai ser meu y negativo. Se essa pessoa possui massa, qual que é a força que ela tem que aponta aqui para baixo? Força-peso. Se ela está sobre uma determinada balança ou determinada superfície, quem que está aqui para cima? A força normal. Então eu tenho essas duas forças. Quando eu aplico então a minha segunda lei de Newton, qual que é a força responsável por esse movimento que está para cima? A normal. E quem que está se opondo ao movimento? A peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Como eu disse anteriormente, nesse caso, como a pessoa não está entrando dentro da balança e nem está voando, nós temos que encontrar essa medida que vai ser a própria força normal. Tudo bem? Em módulo, é claro, né? Então, a minha força normal, N, menos. Como que é calculado o peso da pessoa? Massa vezes a gravidade. É igual a massa vezes a aceleração. Vocês concordam comigo que é isso aqui? Sim. Tá. Então, vamos lá. Nesse caso, o que a gente vai poder escrever? Eu tenho alguma informação sobre a massa, sobre o peso, sobre alguma coisa dessa pessoa? Então, perfeito. Eu tenho que o valor da minha aceleração ela é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, que é isso que está falando nesse trecho, ó. A aceleração igual a 2 vezes a aceleração da gravidade. E o que mais que a gente tem? Acusa aquele valor do próprio peso, né? Tá, então só isso aqui basicamente que eu tenho de informação. Quando eu pego essa informação e coloco aqui, olha só o que eu encontro. Então eu tenho que a normal menos m vezes g igual a massa vezes a aceleração. Mas quem que é a aceleração? 2g. Então agora olha só o que eu vou fazer. N vai ser igual. Quem que já estava do outro lado? 2mg. Concordam comigo? Esse menos mg vem para o outro lado, mais mg. Quanto que dá 2mg mais 1mg? 3mg. Mas o que é mg? É peso. Então a minha força normal é igual a 3 vezes a própria força peso. A alternativa correta, letra C. Nunca foi tão fácil. Vai sempre usar esse mesmo esqueminha? Sempre é utilizado esse mesmo esqueminha. O esquema apresenta um elevador que se movimenta sem atrito. Preso ao seu teto encontra-se um dinamômetro, que é um equipamento utilizado para medir força, né? Que sustenta em seu extremo inferior um bloco de ferro. O bloco ele pesa 20 newtons, mas o dinamômetro ele está marcando 25 newtons. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o que a gente pode falar sobre esse nosso elevador? E aí, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiramente, ele está em movimento. Ele está em movimento, né? Então quer dizer que existe aqui uma certa tensão que está puxando ele para cima. Todo mundo concorda? Então, para cá eu tenho uma determinada tensão. Já posso tirar a letra A? Pode. Porque ele vai ter que estar em movimento. Então, eu já posso excluir essa situação. Tudo bem? Aí, do mesmo jeito que ele tem a tensão ali para cima, eu posso colocar essa tensão tanto no próprio elevador quanto aqui que existe no meu dinamômetro, não posso? Aqui também tem uma tensão T, não pode? Como eu estou analisando aí em relação ao dinamômetro, eu não vou nem colocar aqui essa tensão do elevador para não confundir. Vou deixar apenas a do dinamômetro. Então, ali para cima eu tenho T e aqui para baixo eu tenho quem do meu pezinho aqui? A própria força-peso dele. Vocês concordam comigo? Sim. Então, quer dizer que eu tenho T para cima e eu tenho peso para baixo. Quanto que vale essa tensão T? Eu sei quanto que vale essa minha tensão T? Não. O meu dinamômetro está marcando 25 newtons, não está? Sim. Então, é como se ele estivesse sofrendo uma tensão de quanto? 25. De 25 newtons. Não faz sentido? Faz. Porque é o tanto que ele está tensionado, que ele está sentindo a resistência desse peso. E quem que vai estar ali para baixo? A minha própria força peso. Minha força peso ela vale 20 newtons. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Aí como que eu consigo calcular a minha força peso? Será que isso aqui me ajuda em alguma coisa? Eu sei que a minha força peso ela é encontrada pela multiplicação da massa pela gravidade. Qual que é o valor da força peso? 20.
igual a massa vezes, qual que é o valor da minha gravidade? 10. 10 está multiplicando, vem para cá dividindo. Por meio dessa equação, eu encontro que a massa desse meu bloco ele é de quanto? 2 kg. Até aqui tá fácil? Sim. De boa isso aqui, né? E por que é importante eu encontrar essa massa? Porque pela segunda lei de Newton, eu não tenho que a força resultante é igual a massa vezes a minha aceleração? E como que vai ser essa minha força resultante? Vai ser para cima? Vai ser para baixo? Ele está subindo? Ele está descendo? Como que eu vou poder encontrar essa situação? Aqui você vai tentar. Vamos parar para analisar. Qual que é a força que está para cima? A tensão, quanto que ela vale? 25. Quanto que a força está para baixo? 20. Qual que é maior? Atenção. Aqui está para cima, não é? Então esse meu elevador ele vai subir ou vai descer? Vai subir? Só com essa informação você já sabe que a resposta correta é a letra? Só com essa informação. Não faz sentido? Sim. Mas eu ainda posso calcular. Qual que é a força que está para cima? T. Quem está se opondo? Peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale o T? 25. Quanto que vale o P? 20. Quanto que vale a massa? 2 vezes A. 25 menos 20 Sim. é igual a 2A. 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que dá 5 dividido por 2? Então você encontra que a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Diante dessa característica, você consegue provar então que a sua aceleração ela vale 2,5 metros por segundo ao quadrado e que a resposta correta é a letrinha E. Exercício 288. Uma pessoa entra no elevador carregando uma caixa pendurada por um barbante frágil, como mostra a figura. O elevador sai do 6º andar e só para no térreo. É correto afirmar que o barbante poderá arrebentar se acontecer o quê? No momento em que o elevador entra em movimento no 6º andar? No momento em que o elevador parar no térreo? Quando o elevador estiver em movimento entre o 5º e o 2º andar? Somente numa situação em que o elevador estiver subindo? E aí? Como que a gente vai conseguir descobrir nesse caso? Eu já não faço a mínima ideia. Você pode pensar na própria questão da inércia para responder isso. Esse corpo ele estava em repouso. Quando o elevador começa a descer, ele tende a permanecer em repouso. Tudo bem? Bonitinho. Mas beleza, daí ele começa a descer, então ele entra em movimento. Todo mundo concorda? E quando eu paro de uma vez? Ele quer continuar em movimento. E graças a isso você aumenta então ali a tensão aplicada e ele poderia romper. É como se você imaginar uma situação onde você pega alguma coisa que tem uma corda, você joga e puxa, como se fosse um chicote. Você joga e depois você puxa. Porque ele estava em movimento, ele queria permanecer em movimento. Aí quando você faz você para bruscamente, ele poderia romper porque aumenta essa tensão. Ok? E agora começamos então os que envolvem plano inclinado. Isso daí, cara. 292, que já cai no simulado. Um caixote de peso 200 Newton, ok? Então tem um peso 200 Newton, é transportado com uma velocidade constante por uma esteira rolante inclinada com um ângulo de 37 graus com horizontal. Devido ao atrito, o caixote não desliza sobre a esteira. Considera-se que seno de 37 é 0,6 e cosseno de 37 é 0,8. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o caixote e a esteira são respectivamente iguais a 0,8 e 0,4. A pergunta é, qual é o módulo da minha força de atrito? Como que a gente consegue resolver esse tipo de situação? Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer. Quando eu estou trabalhando com um plano inclinado, eu não analiso o movimento de acordo com os eixos horizontais X assim, paralelo, bonitinho, ao chão, a horizontal aqui, o Y para cá. Eu tenho que analisar como que isso ocorre horizontalmente e verticalmente no próprio plano inclinado. Então, como que é o eixo X nesse meu plano inclinado aqui? Ele é assim, ó. Concorda que isso aqui é o eixo horizontal que eu tenho do próprio plano inclinado? Então, esse aqui é o meu eixo X. Se esse aqui é o meu eixo X, quem que vai ser esse meu eixo para cá? O Y. Então, a primeira coisa que eu faço toda vez que eu estou analisando um plano inclinado é marcar o meu eixo X e marcar o meu eixo Y. Pronto, fiz essa marcação. Tudo bem?
Agora eu tenho que começar a analisar quais são as forças que existem aí nessa parada. Esse bloco tem massa? Se ele tem massa, ele tem força-peso. A força-peso ela sempre aponta para baixo, sempre em direção à Terra. Não interessa se está num plano inclinado ou não. Então, quem que é essa força que eu acabei de desenhar? A força-peso. Se ele está sobre esse plano inclinado, sobre uma superfície, existe a força normal. A força normal ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a própria superfície. Então, para cá eu terei minha força normal. Então, para cá eu tenho essa minha força M. Tudo bem até aqui? Então, eu tenho aqui a peso para cá e eu tenho a força normal para cá. Tranquilinho? Tá. Aí, eu tenho aqui uma determinada força que faz ela subir para cá. Vocês concordam comigo? Ele sobe ou ele desce? Ele não fala se ele está subindo ou descendo? Não desliza. É como se estivesse subindo e não desliza para trás. Se ele está deslizando para cá. Concordam comigo? Mas ele não desliza. Ele não desliza, mas se ele fosse deslizar, seria para cá, você concorda? Então, se ali eu tenho a minha força peso, essa minha força peso ela vai ter uma componente aqui. Quem que vai ser essa componente? Peso na direção Y. Do mesmo jeito que eu tenho uma componente para cá. Quem que é essa minha componente? A peso na direção X. Todo mundo concorda? E se o peso desse meu bloco quer fazer ele descer, quem que está se opondo ao movimento que não vai deixar ele descer? Quem que é a força que está para cá? A força de atrito, que é a nossa FAT. Esse ângulo, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente entender. Esse ângulo que eu tenho ali embaixo, que é o ângulo da minha superfície, do meu plano inclinado, esse ângulo, ele sempre vem para cá, ó. Deixa eu pegar aqui, diminuir um pouquinho. Esse meu ângulo que eu tenho ali, ele sempre é o ângulo que faz aqui com o meu eixo Y. Então, aquele ângulo θ tá para cá. Tudo bem até aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todas essas informações. Mas, o que me interessa é analisar se esse cara ele está deslocando ou se ele não está deslocando. Todo mundo concorda comigo? Sim. Que é analisar se ele desce ou se ele não desce? Concordam? Então, vamos lá. Então, se eu estou analisando se ele escorrega ou se ele não escorrega, a minha análise é na vertical ou é na horizontal? Na horizontal. Então, eu vou escrever aqui, ó, na horizontal. Então, o que a gente tem na horizontal? Esse meu bloco, ele não está descendo. Se ele não está descendo, o que eu tenho para um lado na horizontal é exatamente igual ao que eu tenho no outro lado na horizontal. No meu sentido positivo, que eu tenho aqui no meu eixo X, quem que está no mesmo sentido que ele? A FAT, positiva. Quem que está se opondo? PX. Ele está em repouso, não está? Então, a força resultante é igual a? Zero. Como que eu calculo a minha FAT? A minha FAT é o coeficiente de atrito vezes a minha força normal. Ah, mas ele quer saber o módulo da minha força de atrito, então nem preciso substituir. Basta eu pegar aqui e calcular diretamente o próprio valor da minha FAT. O menos peso eu posso passar para o outro lado como sendo PX. Então, a minha força de atrito, que é a minha FAT, vai ser igual. Quem que é o meu PX? Sempre eu tenho que lembrar das minhas componentes PX e das minhas componentes PY. Vai ser P vezes seno ou cosseno θ. E a PY também é P vezes seno ou cosseno θ. Aí pensa comigo, o PX ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? Então, o PX ele é seno de θ. O meu PY está com o ângulo ou está sem o ângulo? Então, é P cosseno θ. Então, nesse caso, quem vai ser o meu PX? P seno θ. Então, a minha força de atrito FAT vai ser igual. Peso. Qual que vai ser o peso desse bloco? O peso não é massa vezes a gravidade? Então, vai ser mg vezes seno do ângulo. Qual que é o ângulo? 37 graus? Então, continuando aqui em cima, a minha força de atrito FAT vai ser igual. Qual que é o valor da massa? 200. Massa, 200. Qual que é o valor da gravidade? 10. Qual que é o valor do seno de 37 que o próprio exercício já deu? 0,8, eu não lembro. O valor do seno de 37 que o exercício deu? Não sei, você puxou.
Vamos baixar, voltar um pouquinho, olha lá. 0,8, 0,6. Olha lá. 0,6. Ele já deu o próprio peso, né? Eu nem preciso colocar o MG. Ele já deu o próprio peso. Então daqui mesmo eu já posso colocar um P vezes 137. Marca aí, ó. Seno de 37 é 0,6, tá? 0,6. Então olha só como que vai ficar aqui. Continuando então a resolução. Aqui é o próprio peso, né? Vezes seno 37. Então o peso aqui é 200. E quantos que é o seno 37? 0,6. Então 200 vezes 0,6. Quanto que dá 200 vezes 0,6? 120, unidade de força, Newton. Alternativa correta, letra A. 293. Um bloco de massa M, preso por uma corda, encontra-se em repouso sobre um plano inclinado perfeitamente liso que faz um ângulo θ com horizontal. Sendo N a força exercida pelo plano no bloco, podemos afirmar que o N é igual a quê? O N é igualzinho à minha força-peso? Porque aonde está a minha força-peso? Para baixo. Ele é exatamente igual à minha força-peso? Não. Então essa primeira premissa já é errada. A segunda, ele é o par ação-reação da força-peso? Não, porque a força ação-reação nunca é aplicada no mesmo bloco. Ok? C. Ela é igual em módulo à projeção da força-peso na direção da força normal do plano? Existe uma componente da força-peso aqui? Não existe essa força-peso aqui? Que é o meu P, Y. Então, realmente, essa é a nossa alternativa correta. Ela é igual à própria projeção da minha força-peso, só que na direção, na minha direção normal do plano. O que é a direção normal do plano? A direção Y que eu tenho aqui, como eu fiz no caso anterior. A figura representa dois alpinistas, A e B, em que B, tendo atingido o cume da montanha, puxa A por uma corda, ajudando-o a terminar a escalada. O alpinista A, ele pesa 1000 newtons. Então, eu sei qual que é o valor do peso de A. Então, o peso de A é igual a 1000 newtons. Tudo bem até aqui? E ele está em equilíbrio na encosta da montanha, com tendência de deslizar num ponto de inclinação de 60 graus. Com a horizontal, foi dado o valor do seno e do cosseno. Há atrito de coeficiente 0,1 entre os pés de A e a rocha. No ponto P, o alpinista fixa uma roldana que tem a função exclusiva de desviar a direção da corda. E realmente, a única coisa que serve uma polia fixa é para desviar a direção dessa nossa força aplicada. A componente horizontal da força em que B exerce sobre o solo horizontal na situação descrita tem uma intensidade de quanto? Então vamos analisar o que a gente tem aqui. Ele está falando que é a força aplicada por esse carinha aqui. Todo mundo concorda? Sim. Que é essa força horizontal que a gente tem para cá. E todo mundo concorda que essa força horizontal, já que eu tenho uma roldana do tipo fixa, é exatamente a mesma força que eu tenho para cá? É a mesma força F? Todo mundo concorda? Então, nesse caso, ao invés de eu ficar analisando ali como é que funciona o alpinista, tal, blá, blá, blá e tudo mais, eu posso fazer uma outra representação. Eu posso fazer como se fosse simplesmente aqui, ó, um plano inclinado, desse jeitinho aqui. Tudo bem? Aí, nesse plano inclinado, eu tenho ali o alpinista. Qual que é o alpinista que eu tenho? Como se fosse essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui é o meu alpinista. E daí eu tenho uma força aplicada. Todo mundo concorda comigo? Essa força aplicada, ela tem a mesma direção aqui que o meu plano inclinado. Então, ela é uma força que está exatamente para cá. Então, aqui eu tenho uma força F. Belezinha? Como esse alpinista possui massa, ele tem uma força-peso. Essa força-peso aponta aqui para baixo, que a força-peso sempre é para baixo. E do mesmo jeito que ele tem uma força-peso, ele tem uma outra força. Quem que é essa outra força? A normal, que sempre faz um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, ó. Então, para cá eu tenho a minha força normal. Belezinha até aqui? Sim. Mas também o próprio exercício fala que existe uma outra força, né? Qual que é essa outra força que existe? A força de atrito. Esse carinha, lá de cima, o B,
Ele queria mesmo era puxar esse nosso aqui para cima, não era? Sim. Então, como ele queria puxar para cima, essa força de atrito ela está se opondo à tendência do movimento. Então, quem que está aqui para baixo? A minha Φ, que é a minha força de atrito. Então, são essas as forças envolvidas nesse exercício. Todo mundo concorda até aqui? Sim. Só que a minha força-peso, ela não está nem no meu eixo X do meu plano inclinado, nem no meu eixo Y. Como assim eixo X e eixo Y? Lembra que eu sempre tenho que fazer o meu eixo X na própria direção do meu plano? Então, esse de rosa que eu acabei de tracejar aqui é quem? É o meu eixo X. E quem que é essa força que eu tenho aqui, esse eixo que eu tenho aqui? Esse aqui é o meu eixo Y. Ali foi dado aquele ângulo de 60 graus. Aquele ângulo de 60 graus, ele é o mesmo ângulo que eu vou ter com a minha componente peso na direção Y. Não foi que a gente viu no exercício anterior? Então, aquela minha força peso, ela tem uma componente para cá. Quem que é essa componente que está para cá? Px. E essa minha força peso, ela também tem uma componente para cá. Quem que é essa componente que está para cá? Py. E aquele ângulo de 60 graus é exatamente o mesmo ângulo que vem para onde? X? Que é junto que vem com o Py. É sempre com o ângulo Y. É sempre com o Y. Ok? Por relações trigonométricas. Se eu fechasse aqui, tem uma semelhança de triângulo, tal, pai e tudo mais. Ok? Dá pra assumir que PY é sempre cosseno e o PX é... Perfeito. A não ser que ele tenha dado esse ângulo em outra posição. Não. Ok? Então são essas as forças que eu tenho envolvido no sistema. Belezinha? E pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que vamos lá, o que o exercício quer saber? Ele quer saber a componente da força horizontal que B exerce, ou seja, ele quer saber o F. O F está na direção horizontal desse plano ou na direção vertical? Horizontal. Se ele está na minha direção horizontal, eu vou fazer análise em qual eixo? Na horizontal. Então, na horizontal. O que nós temos na direção horizontal? Então, vamos lá. Qual que é a força que gera esse movimento que quer fazer esse carinha subir? F. É a minha força F. Belezinha? Quem que está se opondo a essa força? A Fat. Eu tenho a minha Φ se opondo. Quem mais está se opondo a essa força? PX. A Px. Tem mais alguma força se opondo? Não. Então, isso é igual a quem? Massa vezes aceleração, mas não está em repouso. Que ele fala que ele não consegue nem subir, nem descer. Então, a força resultante é igual a zero. Então, o F, que é o que eu quero, menos a minha Φ. Como que eu calculo a minha Φ? Coeficiente de atrito vezes a minha força normal. Ele dá a Fat no exercício. Ele dá a Φ no exercício? Ele dá o coeficiente de atrito. Dá coeficiente de atrito. Já vou calcular da minha Φ. Menos a minha Px. O meu Px vai ser P seno de θ ou P cosseno θ? Seno de θ. O Px está sem o ângulo. Então é P seno de θ. Isso igual a zero. Continuo resolvendo. F menos coeficiente de atrito μ. E qual que é a minha força normal? Esse bloco, esse alpinista, ele está voando? Ele está entrando dentro da montanha? Então a força normal ela é exatamente igual a qual força? Então no lugar da minha normal eu tenho que pôr PY menos P vezes seno de θ. Isso é igual a zero. Então a minha força F menos o μ vezes quem que é minha força PY? Se o Px é P seno θ, quem que vai ser o PY? P cosseno θ. Menos P vezes seno de θ igual a zero. Então eu vou encontrar que F menos, quanto que vale o coeficiente de atrito? 0,1. Então 0,1 vezes o P. Quem que é o P? 1000. Então no lugar do P, 1000. E quanto que vale o cosseno do ângulo? 0,5. Menos P, 1000. E quanto que vale o seno desse ângulo? 0,87. Isso igual a zero.
Então, F menos, presta atenção aqui no cálculo, ó, 0,1 vezes 1000 dá 100. 100 vezes 0,5, ou seja, metade de 100? 50. Menos 1000 vezes 0,87. Ando 3 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, para andar mais uma, 870. Isso igual a 0. Então, F menos 50, menos 50, menos 870, menos 920, igual a 0. Logo, essa força aplicada, o menos 920 vai para o outro lado, 920 newtons positivo. Na verdade, tem esse errinho porque, olha só, a FAT, na verdade, ela fica positiva. Por que que a FAT ela fica positiva? Ela fica positiva porque a tendência natural seria esse alpinista cair, não seria? Então, além da força, quem que ajuda para ele não cair? A força de atrito. E a força de atrito está para onde? Aqui para cima, que é a nossa FAT. Mas muda pouca coisa aqui da resolução, né? Vai mudar, tipo, mais. Muda que a nossa FAT ela fica positiva aqui, aí ela fica positiva aqui, ela fica positiva aqui, fica positiva aqui, fica positiva aqui, fica positiva aqui. E quando a gente faz mais 50 menos 870, quanto que a gente encontra como resposta? 820 negativo desse lado, né? Exato. 820 negativo e 820 daí vai para o outro lado, que jeito? Aí você encontra que essa força de tensão é de 820 newtons. Então realmente tem esse errinho, porque na verdade a força de atrito ela está ajudando, né? A esse carinha não cair. Então a alternativa correta é a letrinha D. Belezura? Então esse exercício diz o seguinte: um trator deve empurrar com uma força constante um corpo de massa M até o topo de uma montanha a uma altura H, ao longo de uma rampa com extensão L conforme representado. Desprezando os atritos, qual que é a força mínima que o trator deve exercer sobre o corpo para ele conseguir realmente realizar essa situação? Como que a gente consegue determinar esse tipo de coisa? Primeira coisa, existe um certo ângulo aqui? Você conhece esse ângulo? Não. Mas o valor desse ângulo influencia diretamente a essa força que tem que ser aplicada. Todo mundo concorda comigo? Para que ele consiga realmente fazer com que esse negócio suba numa boa, ele vai ter que aplicar uma determinada força. Essa força que vai ter que ser aplicada, vocês concordam que é uma força para cá? Sim. Uma força F aqui? Mas esse bloco ele possui massa, não possui? Sim. Se ele possui massa, qual que é a força que eu tenho que aponta aqui para baixo? É a força peso dele. E essa força peso ela vai ter uma componente para cá, que é a peso em Y, e ela vai ter uma componente para cá, que é igual a quem? PX. A minha peso de X. Então, para que ele consiga superar, para que ele consiga realmente fazer com que isso aqui suba, essa minha força ela tem que ser no mínimo igual à minha própria força peso de X. Vocês concordam comigo? E para onde aquele ângulo ali sempre vai mesmo? Sempre com o meu componente Y. Então, vamos lá. Para que ele consiga, então, subir esse bloco, a força aplicada ela tem que ser exatamente, no mínimo, né? Igual a quem? A PX. Mas se ela for igual, não se mexe, não sobe. Na verdade, ele pode subir, só que daí a sua força resultante é igual a zero, então ele sobe com velocidade constante. Porque força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se não tem aceleração, não quer dizer que ele está parado. Ele pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, a força aplicada tem que ser igual a PX. Quem que é PX? P seno de θ. Todo mundo concorda? E quem que é P? MG vezes seno de θ. Tem alguma alternativa que mostra isso? Não. Então eu preciso encontrar uma forma de descobrir quanto que é o seno desse ângulo. Como que eu calculo a relação trigonométrica seno? Seno é Cateto oposto pela hipotenusa. pela hipotenusa. Nesse triângulo retângulo, quem que é o cateto oposto a esse ângulo aqui? H. Quem que é a hipotenusa? L. Então a minha força vai ser igual a MGH sobre L.
Tem essa alternativa? Tem C. A alternativa correta, letrinha C. Nunca foi tão fácil.